que aconteceu? Então, bispo, eu estou na igreja há 18 anos e quando eu cheguei, enfim, endividado, doente, meu filho doente, e eu vim através dele, né, que ele tinha leucemia, e de pronto Deus o curou, a mim também, e aí eu entendi, né, eu falei, esse Deus que curou meu filho e a mim, pode tudo. Então eu me lancei. Eu era funcionário numa empresa, comecei a praticar a oferta, os sacrifícios, os dízimos, e Deus me honrou. Eu montei uma empresa, essa empresa teve muitos funcionários, mais de 300 funcionários, Deus honrou de maneira muito grande. E aí, em 2006, eu passei por uma crise, a maior empresa que era meu cliente foi vendida para um grupo estrangeiro, e eles passaram a produção para a China, né? E houve ali um aperto muito grande. E aí o diretor da empresa, para renovar um contrato parcial comigo, me impôs algumas condições, e na época eu fazia direitinho, eu tirava o dízimo do meu prolabore e o dízimo da empresa. E era um dízimo abençoado. Mas numa empresa, né, eu tirava o dízimo como se fosse o meu prolabore, eu fazia o saque da empresa, então aquele valor do dízimo da empresa vinha no meu prolabore. E aí houve uma necessidade de fazer uma reestruturação na empresa. E esse diretor dessa empresa exigiu uma consultoria para renovar e me impôs uma mudança, né, no meu prolabore, porque estava além do valor que aquela situação daquele momento condizia, né? E eu resisti, não aceitei, porque expliquei que eu tinha um investimento que eu fazia, né, desde que eu comecei a empresa, e não podia diminuir a minha retirada. Não quis abrir, porque não iam entender, são incrédulos. Mas aí houve uma pressão, né, uma pressão. Na época, eu tinha um gerente financeiro da minha empresa, que também era da mesma fé, mas ele chegou a me orientar, não, o senhor tem que ver, né? E aí esse diretor limpou, o senhor aceita as condições, a gente não renova o contrato. Então, na verdade, eu estou aqui contando um testemunho hoje, porque a minha empresa era uma empresa grande, abençoada, eu faturava mais de R$1 milhão por mês, e por 10 anos o faturamento só cresceu. E naquele mês, nessa pressão, esse consultor já estava dentro da minha empresa. Para o senhor ter uma ideia, o valor da consultoria que foi exigido por esse camarada, coincidentemente, era o valor do dízimo da empresa, um valor alto. Aí ele chegou com aquele papo macio e me disse, não, mas veja só, uma empresa, o lucro líquido é apurado no final do ano. Então, eu respeito a tua fé, a tua opinião, mas faça isso em janeiro. Dezembro encerra o faturamento, janeiro você apura o lucro e leva. Falei, tá bom. Né? Afinal de contas, o cara é consultor, já foi superintendente do Banco do Brasil, que ele tinha. Era essa a função que ele exercia antes de ser consultor. Desculpa, você está vendo? A serpente da Eva. Sempre vai ter uma serpente no teu pé. E, às vezes, com a palavra de Deus na boca. Voz macia. E, humanamente falando, até trazendo uma coisa inteligente. Por isso, Jesus falou, sim, sim, não, não. Não tem meio termo, ou é ou não é. Ou eu sou o primeiro ou não sou. Ou você me honra primeiro, ou então você não está me honrando. Ou eu estou em primeiro lugar, ou não estou em primeiro lugar. Está compreendendo? Sim ou não? Não? Cuidado, olha aqui, experiência própria. Cuidado. Enfim. Bom, bispo, aí o seguinte, há 10 anos a empresa dava lucro, o faturamento crescia, média de 20% ao ano. O senhor conquistou a empresa aqui. 10 anos sendo dizimista, ofertante, obedecendo ao altar, só teve lucro chegando no patamar de 1 milhão. 1 milhão mensal. E aí, com essa situação, para renovar o contrato, eu aceitei, mediante esse argumento inteligente, né, a princípio. Faltando um mês para encerrar a consultoria, essa empresa rompeu o contrato. Havia sido dado um pedido X, faltava 40% do valor para mim faturar, eles disseram que as vendas não tinham sido conforme o planejado e que eles iam reduzir. E me mandaram um e-mail agradecendo os 10 anos de parceria. Um e-mail. No dia 16 de maio de 2007, eu mandei 320 funcionários embora, num único dia. Primeiro ano que a empresa tinha dado prejuízo. O lucro era na faixa de 1,5 milhão, 1,2 milhões a 1,5 milhão ano.
Eu tive um prejuízo de 1.300.000 naquele ano. O diabo só queria o que era de Deus. E aí a empresa fechou. Fechou, fiquei 60 dias sem ninguém, fiquei com 3 funcionários, mas aí eu entendi. Eu perdi tudo, perdi casa, carros, chácara, todo o maquinário da empresa, foi mais de 2 milhões de reais em rescisões. E Deus tem me honrado, por quê? Porque eu enxerguei esse erro, né? Me consertei com Deus, né? E passei a devolver. É prioridade. Eu posso ficar sem comer, mas o dízimo é sagrado. E os votos. Então, Deus tem honrado. Eu montei uma empresa, uma agência de licitações, onde eu, com a minha experiência, né? Eu fui gerente de venda, gerente de importação de uma empresa antes de abrir a minha, então eu tenho uma vasta experiência comercial. E daqui para frente, eu precisava dar esse testemunho, inclusive foi uma oportunidade, porque todo mundo conhece a minha história, mas ninguém sabia por que tinha acontecido o que aconteceu. Não houve absolutamente nada, a não ser essa falha capital, uma falha capital. Agora só tem que ultrapassar o que era antes.